Olá, internautas! O canal Educação e Business, mais uma vez com vocês. E o Grupo Unisep tem um importante recado para você. Estão abertas as inscrições para o vestibular de inverno da Unisep Educacional. Vestibular digital é com a Unisep Educacional. Inscrições pelo site unisep.pe/veste. Escolha o seu curso e venha mudar o seu futuro. E hoje o canal Educação e Business tem o prazer de receber o professor Ney Domiciano da Silva. Nós vamos falar sobre um importante tema, a administração em tempos atuais. Professor Ney Domiciano da Silva é mestrando em Gestão, Planejamento e Ensino pela Unicor, graduado em Administração pela Faculdade Santa Marta, pós-graduado em Gestão Empresarial e Gestão Estratégica de Pessoas. Atualmente é professor e coordenador dos cursos de graduação em Administração, Ciências Contábeis e também tecnólogo superior em Gestão de Recursos Humanos, além de professor dos cursos de pós-graduação Lato Sensu da Faculdade São Lourenço, mantida pelo Grupo Unisep. Além de lecionar graduação para os cursos de Pedagogia e Psicologia. Também tem uma vasta experiência no ramo empresarial, onde durante 15 anos atuou como gestor de uma grande rede de supermercados. Professor Ney, muito obrigado pela sua participação conosco no canal Educação e Business. Olá, Giovanni, internautas. É uma grande honra poder estar aqui hoje, participando desse bate-papo, poder contribuir um pouco com conhecimento, e eu já de antemão agradeço a esse convite, e é uma grande satisfação fazer parte do Grupo Unisep. Nós é que agradecemos, professor. Muito obrigado aí por dispor do seu precioso tempo para conosco e para com os nossos internautas. Professor, diante do tema exposto, por que é que a administração é tão importante para as empresas? Professor Giovanni, eu sempre tenho o hábito de falar para os meus alunos que antes de você pensar a administração aplicada aos negócios, às empresas, nós temos que pensar que a administração ela faz parte da nossa existência, da própria existência humana. Então eu vejo assim, o quanto nós precisamos praticar a administração no nosso dia a dia, independente se você está ou não dentro de uma organização, de uma empresa, saber o planejar, o organizar, o coordenar, controlar, harmonizar, e para as empresas isso não é diferente. Então, assim, é claro que tem muito mais a possibilidade de obter mais sucesso uma organização, uma empresa, o fato de saber a administração, os conceitos da administração, poder aplicar isso aí no dia a dia, no seu cotidiano. Então, eu sempre falo, muitas empresas são empresas com um papel muito significativo para atender as necessidades daquele público específico, mas muitas vezes você percebe que ela tem falhas na administração. E aí nós nos deparamos com uma situação, algumas pessoas enveredam para o lado organizacional e que possuem a formação em administração, possuem esses conceitos da administração e sabem exatamente como aplicá-los. Muitas outras pessoas empreendem em novos negócios, produtos ou serviços, e que não têm a formação em administração, mas às vezes tem um feeling muito propício a administrar. Então eu digo que o ideal é que você tenha a administração, que tenha uma formação em administração. No meu entendimento, sim, mas o mais importante é que as pessoas busquem orientação, busquem informação, conhecimento, Hoje nós temos alguns órgãos aí, que o próprio SEBRAE, que é um órgão que fomenta o empreendedorismo, que auxilia as empresas, dando todo o suporte ali na maneira de liderar essas organizações, de gerir os negócios. Então, é fundamental. Se a gente passar a pensar que nós temos um momento hoje, nós estamos vivendo por conta da pandemia, e quais ensinamentos que isto traz para nós,
além também da questão da humanização. Eu acho que talvez seja um momento ímpar para que nós possamos nos perceber como humanos que somos e que estamos esquecendo dessa condição. Mas principalmente para as empresas, né, que estão tendo que se reinventar, estão tendo que sair daquela zona de conforto que elas se colocaram. Aquilo que lhe trouxe garantia de sucesso há pouco tempo atrás, hoje não é mais uma garantia de sucesso, né? Então ela precisa inovar, criar, sair dessa zona de conforto. E para isso ela precisa de atitude e conhecimento. E conhecimento hoje, né, está num clique do nosso dedo. Então nós temos muitas informações, muita possibilidade de conhecimento hoje é ímpar. É o que nós estamos fazendo aqui hoje, né? Então, eu espero que os internautas possam curtir, utilizar desse bate-papo aí para refletir um pouco sobre esse papel, principalmente como administrador da própria vida. Né? Então, é o que eu deixo aí de mensagem. Muito bem. Professor Ney, professor da unidade de São Lourenço, do Unisep, conosco hoje no canal Educação e Business. Professor, quais são os erros mais comuns que levam as empresas a morrer prematuramente no Brasil? Nós sabemos que existem dados, indicadores, que mostram que as empresas, em geral, morrem de maneira muito prematura no Brasil. Quais são os erros mais comuns que levam as empresas a morrerem tão prematuramente, professor? Como você falou, professor, existem, né, estatísticas, aí o próprio Sebrae divulga muito isso, que grande parte das empresas aí com menos de 5 anos elas deixam de existir, e eu confiro muito essa situação, essa circunstância, em função da falta do entendimento e do conhecimento das pessoas que gerem as empresas quanto a entender a necessidade daquele cliente, né? Então eu percebo hoje, como consumidor, e eu sou muito atento, e eu leciono uma disciplina que é a Teoria Geral da Administração, agora não, mas já lecionei, e é uma disciplina que ela é fundamental, e ao mesmo tempo é uma disciplina muito árida, né? Porque, como o próprio nome diz, teoria, e ninguém gosta de teoria, todo mundo quer partir para a prática. Como que você consegue fazer essa associação dentro da sala de aula com os conceitos que a teoria traz? É justamente mostrando isso. Porque você para pensar o quanto as pessoas estão preocupadas somente com a questão da lucratividade. E é claro que nós não podemos esquecer disso jamais. A razão da existência de toda e qualquer empresa é obter lucro, né? Ela existe com essa função. Isso é pecado? É óbvio que não. Mas, assim, o pecado está na maneira como estão gerindo, né? A desatenção, por exemplo, voltada às necessidades do cliente. E quando eu falo necessidade do cliente, eu vou mais longe, né? No sentido de que o primeiro cliente nosso são os colaboradores, são os nossos funcionários. Então, poder perceber quais são as necessidades desses nossos clientes que vão, de fato, estar, né, em contato direto com o nosso cliente consumidor é extremamente importante e relevante para que essas empresas tenham uma sobrevida muito maior, né? Outra questão, não ficar parada, né? Não se acomodar, sempre buscar inovar, criar, usar ferramentas que a própria administração nos oferece, né? O benchmark, que você pode observar ali as boas práticas das organizações concorrentes, utilizar aquilo ali como um termômetro para você perceber como que você está atuando, como a sua empresa ela está percebendo o mercado, percebendo a necessidade dessa clientela, né? Então, assim, eu ainda acho que alguns recursos que são necessários para toda e qualquer organização existir, financeiros, mercadológicos, né? Equipamentos, o humano ainda ele tem uma força muito grande, né? Ele tem um apelo muito grande, porque nós queremos consumir
ao mesmo tempo é o momento em que, por mais que você saia satisfeito pela aquisição que você fez de um produto ou serviço, é um momento que ainda dói no seu bolso, por mais que seja um desejo grande seu. Por outro lado, a forma como você é recebido, né, e acolhido por essa empresa, isso faz todo um diferencial para que a gente possa se fidelizar. Eu digo hoje que dificilmente nós estamos fidelizando a organização em si. Nós fidelizamos muito ao atendimento de determinadas pessoas daquela organização. Então, eu passo a comprar na organização X, na empresa X, porque determinado empregado, funcionário, colaborador, me atende muito bem, sempre dá uma resposta à minha necessidade. Então, eu vejo que um dos caminhos muito importantes é esse olhar atencioso para a importância do ser humano dentro das organizações, para que a gente possa reduzir essa mortalidade das organizações. Professor, vamos pensar no empresário como a grande liderança do negócio, o dono, o sócio, né? O chefe principal de toda a organização. Vamos pensar nesse indivíduo. Que características você entende que o empresário brasileiro precisa desenvolver para conseguir extrair melhores resultados em relação ao seu negócio? Em uma palavra só, empatia. Está faltando muito isso, né? Eu vejo assim, eu faço parte de né? Nós moramos aqui no município de São Lourenço e, embora nós tenhamos a faculdade aqui que prepara tantos jovens para o mercado, existe ainda uma dificuldade ou uma resistência por parte das organizações que, em sua grande maioria, são empresas familiares e que não dão tantas oportunidades ou banaliza o fato, né, dessas pessoas, esses jovens alunos que saem para o mercado, não ter a experiência, mas tem a formação e já tem a compreensão sobre a importância, né, de saber gerir um negócio. Então, nós temos assim um acesso muito grande às empresas da cidade, a muitas empresas que sempre buscam pelos nossos alunos, sejam para contratos, sejam para estágios remunerados ou não, mas aí nós temos empresas que elas vão sentenciando no mercado aqui a sua forma incorreta de lidar com as pessoas, a compreensão da liderança é totalmente errônea e ela deixa de ser, né? Ela deixa de ser autônoma para ser autoritária. Então eu penso assim, por mais que nós estejamos aqui preparando as pessoas para um mercado de trabalho que tem um potencial de absorção desses nossos colaboradores, desses nossos alunos, ainda existe essa resistência por parte dos empreendedores né, e desses gestores, no sentido de saber liderar mesmo. Então, essa empatia de algumas vezes se colocar no lugar do outro, né, poder perceber que a minha experiência ela tem um peso, sim, que não pode ser desconsiderada. Minha experiência como empresário ali tem um peso, sem dúvida, mas o conhecimento, e principalmente esse conhecimento atualizado, né, que nós estamos trazendo o tempo todo aqui na academia, disseminando isso daí, né, técnicas mais modernas, que de repente não era da época desses empreendedores, isso tem uma relevância muito grande. Então, por que não associar essa experiência dele com o conhecimento técnico, né, teórico desse aluno, para poder fazer a empresa crescer? Então, existe essa resistência ainda. Então, o que eu digo, a minha dica é que haja um pouco mais dessa empatia mesmo. Se coloque no lugar do outro. Pensar que aquilo que foi garantia de sucesso até algum tempo atrás, não necessariamente vai se manter. Porque tudo muda. Nós estamos num mundo em constante mutação, né?
as necessidades vão mudando. A gente precisava de um celular para falar com outro. O que nós fazemos com o celular hoje, professor? Tudo, menos falar na ligação, praticamente, né? Porque ele oferece N recursos para nós hoje. Então, o que menos você faz é utilizar o telefone para uma ligação. Você manda uma mensagem no WhatsApp, você escreve, você usa como TV, você assiste uma aula por ali, tem todos os seus materiais arquivados. Então, a necessidade mudando e as empresas tendo que adaptar essa necessidade. Professor, você entende que o empresário brasileiro precisa sair do patamar de colocar em prática aquilo que ele acha, né, e direcionar para aquilo que a empresa realmente precisa, ou seja, deixar de querer colocar em prática aquilo que ele entende que seria o ideal, para passar a colocar em prática aquilo que o negócio realmente necessita? Sem dúvida nenhuma. É essa percepção que está faltando, né? De modo geral, a gente vê isso acontecer muito, professor, né? Então, assim, como o negócio é meu, às vezes é um sentimento de posse muito grande dessa pessoa. E eu já fiz algumas consultorias em que eu me deparei com situações dessa natureza, e onde esse dono de negócio ele tinha esse apego extremo à empresa, né? E achando que ele tinha que continuar gerenciando aquele negócio da maneira como ele gerenciou os últimos 20 anos. E aí deixa de haver esse entendimento de que tudo muda e que ele precisa se soltar um pouco mais. Um dos comportamentos, né, do empreendedor é justamente esse, o de assumir riscos calculados, estudados, planejados, saber tomar a decisão acertada no momento certo, né? Porque quantas empresas hoje vivem as consequências das más decisões que elas tomaram algum tempo atrás. Ontem, elas estão vivendo hoje. Então, nós vivemos de decisões. As consequências, o que nós vivemos hoje, são decisões que nós optamos tomar num passado próximo, né? Então, eu falo assim, quando você planeja, quando você busca informação, adquire conhecimento ali, a possibilidade de que essa decisão ela venha a trazer resultados de fato significativos para você é muito maior do que você tomar uma decisão, né, sem nenhum planejamento, sem nenhuma preocupação com o futuro. Então, assim, qualquer coisa, qualquer decisão da empresa precisa ser analisada, avaliada, refletida e pensar que nós não podemos estagnar. Né? Quem estagnou já não existe mais hoje. E aí estão as estatísticas aí para mostrar para nós. É só entrar no site do Sebrae que ali vai ter o percentual de empresas, né, de todos os portes que já deixaram de existir. E aí você for buscar a razão, fazer um estudo de caso, por que essas empresas deixaram, esta acomodação, esta certeza de que se eu mantiver fazendo o que eu fazia, que sempre deu certo, vai continuar dando certo. E aí eu estava assistindo uma live esses dias de uma amiga fala sobre marketing pessoal, né, sobre a marca pessoal, e ela fez um questionamento que a gente sempre ouve, assim, vamos mexer em time que está ganhando, não se mexe, né? E existem algumas pessoas que pensam dessa forma, né, professor, ainda, que não está ganhando, então tá bom. E não pensa em melhorar, está ganhando, tá bom, mas pode ser melhor, tem potencial para ser melhor. Então, muitas vezes, este empresário, nessa filosofia de que não vamos mexer porque já está ganhando, deixa de obter melhores resultados. Claro, de maneira planejada, igual já falei aqui, estudada, para que, né, possa elencar aí, levantar esses possíveis riscos e tentar neutralizar ou minimizar esses riscos. Professor, a pandemia mergulhou a todos nós em uma série de emoções, né,
que vão desde as emoções pessoais, a gente tem que ficar preso dentro de casa, as emoções ligadas aos negócios, ao trabalho, ao emprego, né? Diante de uma instabilidade geral que a pandemia acabou trazendo para a economia, no caso aqui a economia brasileira. O professor, pela grande experiência que tem com relação aos aspectos humanos ligados ao negócio, o professor entende que a pandemia, diante de toda essa crise trazida para todos nós, está causando alguma movimentação de mudança positiva para as empresas em geral no Brasil, colocando em pauta, é claro, o ser humano dentro do contexto? Creio que sim. Creio muito nessa mudança, né, que a pandemia está trazendo, sim. Ela sempre falam, né, a gente ouve falar tanto aí desse novo normal. Não sei o que é o novo normal. Eu digo que a gente está tendo que, né, nós como seres humanos, nós temos que adaptar a todo instante, porque a todo tempo nós temos um novo normal, se a gente parar para pensar, né? E certamente a pandemia vai trazer, já está trazendo e vai trazer grandes mudanças, eu espero muito, no comportamento humano, na forma em que nós olhamos para o outro, né, na questão da necessidade da empatia, e isto certamente vai refletir nos negócios, certamente que sim, né? Se a gente for parar para pensar, os negócios hoje estão percebendo que é possível ter resultados, obter resultados significativos, positivos, mesmo o funcionário não estando dentro da empresa, né? Então a gente traz aí não um formato novo, que é o home office, não é um formato novo, já existia, mas um formato onde talvez 90% das empresas tiveram que se adaptar para trabalhar com essa nova realidade, né? Então, com exceção de alguns estabelecimentos aí na área da saúde, né, de alimentação, que tem lá, não trabalhou dessa forma, a grande maioria trabalhando. Então, se você pegar os órgãos públicos, muitos deles trabalhando de forma remota, você acessando serviços pelo site, professores, né? Isto está trazendo para nós um grande aprendizado, né? Principalmente no sentido de de entender a mudança e flexibilizar para esse momento de mudança. Quando eu falo sobre mudança, eu penso a mudança assim. A mudança, quando ela é planejada, pode ser que ela ainda não não traga o resultado esperado, porque nem todos envolvem com aquilo. Quando ela não é planejada, a coisa é mais desastrosa. Nós estamos vivendo um processo de mudança, de transformação, e que não foi planejada, né? Essa doença que chegou, essa pandemia, ela não foi planejada, espero, né? Tem tanta conspiração acerca disso, mas assim, nós não nos preparamos para isso. Ela chegou da noite para o dia e nós tivemos que nos adaptar, e rapidamente, né? E aí tem uma frase que diz: sofre menos quem se adapta mais rápido, primeiro. Então, eu acho que traz isso daí para as empresas, né? Novas formas de negócio que acelerou, por exemplo, né, o e-commerce. Então, assim, na realidade, se a gente parar para pensar e observar que nós tivemos, sim, perdas de emprego, né, muitas demissões, muitas reduções de salário, isso parece que já está começando a dar uma caminhada, assim, né? Então, porque o nosso índice de desemprego no Brasil já era altíssimo antes da pandemia, já era 14 milhões, hoje chega a 15 milhões. Quer dizer, se você levar em consideração um evento dessa magnitude, que é a pandemia, nós não elevamos tão consideravelmente o número de desempregos, né? Ou seja, grande parte das pessoas ainda continuam empregadas, mas cientes de que tem que adaptar a esse novo momento, né?
É um sofrimento para nós? Sim. Nós fizemos uma pesquisa recentemente, semana passada, estamos divulgando os resultados ontem, aqui na Faculdade de São Lourenço, com todos os professores, para a gente poder perceber esse entristecimento do professor em relação a esse momento. Entristecimento porque nós estamos dando a aula virtual, né, de forma remota, mas a nossa interação, que era algo presente no nosso cotidiano, dentro da sala de aula, né, essa relação, essa proximidade, esse conhecer o aluno, esse olhar para o aluno e saber quem é cada um, isso deixou de existir. E muitas vezes o aluno está logado, mas a gente não sabe se ele está ali. Então, isso traz para nós um momento assim de insegurança, sentimentos de frustração, de incompetência, né? Mas também nós vamos aprendendo a lidar com isso daí. Então, eu espero que eu tenha conseguido responder a essa pergunta, professor. Se tiver alguma dúvida, vamos lá. Excelente, professor. Professor Ney Domiciano, da Faculdade de São Lourenço, Grupo Unisep, conosco hoje no canal Educação e Business. Professor, como que você entende que os aspectos relacionados à economia brasileira irão impactar aí a vida das pessoas, das empresas e pessoas para os próximos meses? Como é que você enxerga esse cenário e como que os conceitos de administração podem ajudar, por exemplo, as empresas a driblarem possíveis interferências econômicas negativas nos respectivos negócios? Pois é, uma pergunta bem complexa, né? Para a gente responder, é uma pergunta difícil, porque a gente está vivendo um momento muito estranho no nosso país. Eu não estou aqui para levantar polêmicas de relação à política, mas eu penso assim que é impossível você pensar aspectos sociais, econômicos, também se não considerar a política, né? As políticas públicas que nós temos aí para a educação, para a saúde, para a segurança, para o desenvolvimento econômico do país. E parece, né, o que a gente tem percebido aí, que não existe esse entendimento por parte do Estado em preocupar tanto com o fomento da nossa economia, né? Então, assim, já disse e faço questão de reforçar aqui que eu não estou levantando nenhum viés político, tá? Mas se a gente parar e pensar que, por um lado, né, o Estado não quis fazer o lockdown, né, não quis instaurar o lockdown, aí por conta da economia. Por outro lado, né, essa morosidade em trazer a vacina para nós impactou certamente na economia. E isso daí é um reflexo que nós todos estamos sentindo em todas as áreas, em todos os negócios, né? Então, se você parar para pensar na área da educação, a dificuldade, né, que muitas pessoas se encontraram para continuar os estudos, a captação de alunos, ela já foi muito mais difícil. E eu não estou falando isso para o nosso grupo, não. Isso daí é geral, isso daí é de forma geral em todos os negócios. Então, assim, eu penso que, e sempre falei isso, eu acho que qualquer pessoa que fosse pleitear um cargo político, ele teria que ter, no mínimo, uma formação em administração. Porque a administração ela é muito, né, ela é muito ampla. E aí eu falo assim que a administração ela nos permite enxergar de forma global como se deve fazer as coisas, mas agir de forma local. Então é claro que nós não temos como um município do tamanho de São Lourenço, das nossas regiões aqui, que tem uma população de 3 mil habitantes, quando muito, não é o caso de São Lourenço, nós temos aproximadamente 50 mil, tomar né, o próprio ente público ali e trazer questões que sejam fomento de emprego
investimento em educação igual a um grande centro que tem uma arrecadação muito maior. Mas o que faz? Eu vejo ao mesmo tempo municípios muito pequenos com uma arrecadação muito baixa e conseguir trazer bons resultados, né? Por quê? Porque tem esse olhar de gestão, né? De gerir a coisa pública pensando no bem coletivo e não gerir como se fosse seu. Então, eu faço conforme ao meu desejo, eu vou gerir esse Estado. Então, eu penso assim, que a economia, ela sofreu um impacto, ela está fragilizada, e isso ainda vai perdurar por mais alguns meses, e isto vai dificultar a vida um pouco mais de algumas organizações, de algumas empresas, né? Por isso, eu sempre falo, as empresas precisam, então, sair desse comodismo, de não achar que tudo que trouxe sucesso até hoje vai continuar trazendo. Nós precisamos inovar, nós precisamos trazer algo novo, prender esse nosso cliente, reter esse nosso cliente de alguma forma, que mesmo gastando menos, ainda está consumindo nesses negócios, né? Então, identificar esse gargalo aí, para que ele possa atuar de forma estratégica nisto. Professor, pensando em um cenário ainda complexo do ponto de vista econômico no nosso país para os próximos meses, né? E utilizando a administração como base principal, quais dicas você pode dar aí para quem está nos assistindo em termos de planejamento e estratégia para conseguir minimamente driblar essas dificuldades que, porventura, aí, possam estar vindo nos próximos meses, em razão, inclusive, aí, da pandemia e de seus reflexos? Pois é, professor. Primeiramente, o que a gente tem que saber, assim, nós não temos garantia de nada quanto tempo vai durar essa pandemia. O que é certo é que ela já dura aproximadamente 1 ano e meio, e que ela não acabou, né? Nós temos mais um período para passar. A vacina traz um alento para nós, traz um alento, né? Eu falo que não é nenhuma garantia, é uma esperança que nós nos apegamos fortemente a ela, e isso é muito importante. Segunda coisa, em relação a planejamento estratégico, eu penso que as organizações, elas precisam, primeiramente, não se acomodar. Então, eu estou sempre batendo nessa mesma tecla, porque eu vejo empresas indo por água abaixo porque elas se acomodam, né? Mesmo que elas não tenham os conhecimentos teóricos aí, dos grandes estudiosos da administração, elas podem, sim, utilizar de alguns meios para poder repensar a sua prática. Então, por exemplo, quando a gente fala do benchmark, que muitos nem sabem o que é isto, mas se eles pararem para observar o que o meu vizinho, o que a minha farmácia, que é o mesmo segmento de negócio, por que aquela farmácia está atraindo um número maior de clientes? O que ela tem de diferencial? É uma farmácia, vende os mesmos produtos, dos mesmos laboratórios. Qual que é o diferencial daquela farmácia, né? É o preço, porque nós estamos vivendo um período de crise, e é claro que nós estamos buscando preço, sim, mas só preço não é importante para nós. Eu não quero só preço e ser mal atendido, né? Eu quero ter preço e bem atendido, né? Então, assim, quais estratégias? O que está atraindo esse cliente para o nosso concorrente? Isso é uma boa técnica de observar, né? De fazer a análise SWOT, embora não saiba os conceitos disso, mas poder identificar quais são os pontos fortes e os pontos fracos daquela empresa, quais são as fragilidades e as oportunidades que aquela empresa tem comparada com o meu concorrente, com o meu vizinho, né? Então, são questões, assim, que é importante você se conhecer. A gente fala na disciplina
de comportamento humano, sobre relacionamento interpessoal, né, de como relacionar com os outros. Muitas vezes, você não tem como você estudar relacionamento interpessoal se você não entender primeiro o que é o relacionamento intrapessoal, como você se conhece, o quanto você se conhece. E aí eu falo a mesma coisa para as empresas, né? Será que essa empresa se conhece a ponto de falar, opa, eu estou falhando nisto, olha a coisa boba, né? Então, exemplo prático que aconteceu comigo essa semana. Ontem eu fui a um órgão resolver um problema, encontrei com uma moça responsável da área administrativa de uma empresa que havia feito contato e pedido para que eu indicasse algum aluno nosso para trabalhar lá. Falei, olha, eu tenho uma aluna excelente, eu vou entrar em contato com ela e vou pedir para ela encaminhar o currículo para você. Aí ontem eu cheguei, encontrei com essa pessoa, não falei mais com ela por WhatsApp, encontrei com essa pessoa que me pediu, olha, fulano entrou em contato, falou, não, nós ligamos para ela, convidamos ela para a entrevista, marcamos a entrevista, como ela já tinha referência sua, né, já tinha experiência, já ia contratar. Ela não foi à entrevista. Ela disse que agradeceu, mas que não iria. Eu quis entender, porque se a pessoa me pediu para poder ajudá-la indicando, eu quis saber dela o que aconteceu, né? Porque eu fico indicando e depois queimo meu filme. Ela falou, Ney, eu não fui por isso, por isso, por isso. E um dos motivos que ela alegou, professor, é justamente as informações que ela obteve da empresa acerca do desrespeito com que os gestores dessa empresa tratam os seus funcionários. Ex-funcionários de lá saem e ficam disseminando essa imagem negativa. Então, olha a falta de preocupação deles, né? Então, vamos nos conhecer, vamos rever as nossas práticas para ver o que isso pode impactar e impacta negativamente lá fora, né? Então, tudo que nós estamos fazendo aqui não fica só aqui. Outras pessoas têm conhecimento. Então, isso acaba dificultando a empresa importar bons colaboradores para ali. Vão ficar sempre com os medíocres. E isso impede que a empresa cresça também, de certa forma. Então, é preciso estratégia aí que haja também um entendimento da alta administração, no sentido de que ela não pode pensar só na questão lucratividade, de lucro, mas ela tem que pensar em N questões, na questão financeira, como manter o negócio, como atrair os melhores colaboradores, como reter os melhores colaboradores. Isso é estratégia também. Muito bem. Professor Ney, nós estamos chegando ao final desse nosso bate-papo. Que pena! Infelizmente, passa muito rápido, professor. Mas, professor, suas considerações finais aí para os internautas que estão nos acompanhando nesse momento. Primeiramente, agradecer ao professor Giovanni, foi uma grata e honrosa, né, surpresa poder estabelecer esse contato e nos tornarmos amigos, espero, né? E agradeço ao grupo Unisep, a Unifia. O que eu deixo de mensagem aqui hoje para os nossos internautas, e muitos deles são alunos, né? É uma mensagem simples, que vocês não passem simplesmente pela faculdade, mas que vocês vivam de fato a faculdade, que vocês possam desenvolver a capacidade de envolver mais com todas as propostas que são apresentadas, né, na faculdade. Ali é um divisor de águas. Não deixem para vocês perceberem o quanto vocês perderam somente no último ano. Entrem e já se envolvam, participem dos cursos, né, de extensão, de capacitação que são ofertados aí, explorem mesmo os professores, virem esponjas, suguem os conhecimentos deles, para que vocês estejam mais preparados para um mercado que cada vez mais está exigindo de nós novas skills,
novas competências e habilidades. Um forte abraço a todos, espero encontrá-los num futuro próximo. Muito obrigado, professor Ney Domiciano da Silva, da unidade de São Lourenço, do Grupo Unisep, hoje conosco no canal Educação e Business. Muito obrigado, professor, pela sua participação conosco. E você, internauta aí, que sempre acompanha os conteúdos do canal Educação e Business, fique atento até o nosso próximo bate-papo. Será muito em breve. Procure o Grupo Unisep. Venha estudar conosco e transforme seu futuro. Até a próxima. Até, um abraço.